Meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo do Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Estamos nós aqui para mais um vídeo, para continuarmos o vídeo desta série sobre o Espírito Santo, né? Que eu comecei falando sobre a importância da renovação carismática católica na vida da igreja, né? A resposta ao Concílio Vaticano II verdadeiramente foi o segundo Pentecostes na igreja que aconteceu, né, em Duquesne, nos Estados Unidos, né? O florescer da renovação carismática católica, né? Os que são contra a renovação carismática católica, eles começam atacando o Concílio Vaticano II, né? E é uma grande maioria que fazem isso. É uma grande maioria. E aqui, antes de nós começarmos a falar neste vídeo dos carismas do Espírito, eu quero deixar aqui, frisar muito bem, né, que essa Bíblia que eu uso é a Bíblia da Bíblia da editora Ave Maria. Meu querido irmão, o ódio da renovação carismática é tão grande por parte de pessoas que se dizem católicos e até por padres, não é, que alguém de confiança falou para mim que determinados padres mandaram queimar essa Bíblia, porque essa Bíblia era uma Bíblia que a renovação carismática usa, de tão ódio que tem da renovação carismática católica. Você sabe por que o ódio de muitos, de padres, de bispos, contra a renovação carismática católica? Você sabe por quê? Porque eles pertencem ainda, no fundo, à teologia da libertação. Você vê que a teologia da libertação ela entrou dentro da igreja porque não consagraram a Rússia ao Imaculado Coração da Virgem Maria como ela pediu em Fátima. Fizeram uma consagração mal feita que não adiantou de nada. É a consagração bem feita. Não é? Não é à toa que a grande tribulação se iniciará quando o Papa for a Moscou. Quando o Papa fizer a viagem a Moscou, se iniciará a grande tribulação. Então, para você ter uma ideia, e já foi predito que a fumaça de Satanás entraria dentro da igreja se não tivessem consagrado aquele país ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Aí vem colocar a culpa do Concílio Vaticano II. A renovação carismática combateu a heresia. Quando a renovação carismática foi erguida pelo próprio Senhor Jesus dentro da igreja, ela passou a combater a heresia. Quando Deus levantou a renovação carismática dentro de sua igreja, com o segundo Pentecostes, ela passou a combater a heresia da teologia da libertação dentro da igreja. Por isso que hoje os padres que ainda têm no coração essa maldita heresia da teologia da libertação, eles são piamente contra a renovação carismática católica. Olha as dificuldades. Presta atenção no que eu vou dizer. Será que esse microfone está pegando bem a minha voz? Porque essa câmera aqui, essa câmera não aparece ali o medidor de voz. Essa, né? Estou gravando hoje. Preste atenção no que eu estou dizendo. Puxa a cadeira mais só perto. Preste atenção no que eu estou dizendo. Olha as dificuldades. Olha as dificuldades para se formar um grupo de oração nas paróquias hoje. Não tem o apoio do padre, amado. A maioria deles não apoia um grupo de oração. Ah, eu não apoio grupo de oração porque eu não sou da renovação. Você tem que apoiar. Não é que você é da renovação, não. Você é igreja. A renovação não é outra igreja, não. Né? São os movimentos da igreja. Olha essas dificuldades. Eles não apoiam. Não dá força ao grupo de oração. Há uma dificuldade grande, amados. Há uma perseguição grande, né, a esse ministério carismático dentro da igreja. Não é fácil. Não é fácil. A perseguição é voraz. E mandar queimar a Bíblia da Ave Maria, só porque a renovação carismática usa. Não é? Quantos deles a renovação carismática católica combateu a heresia que esses que se dizem tradicionalistas, que esses que se dizem conservador não combateu. A heresia da teologia da libertação. E quando flui a renovação carismática dentro da igreja, aí a teologia da libertação é evacuada dentro da igreja. Pergunto eu, tradicionalistas, conservadores, que diferença tem eles da teologia da libertação? Nenhuma.
Você vê padres jogando pedra no Concílio Vaticano II, porque o Concílio Vaticano II não era para ter mudado a lei de Italião. Olho por olho, dente por dente. Ou seja, se me dá uma punhalada, eu dou duas nele. Era para continuar a Inquisição, para isso e aquilo. Esses padres aí que sábios, né? Se acham sábios, dono da igreja, dono da doutrina, né? Que estão sendo boca do inimigo. Capítulo 13 de Apocalipse, verso 4, verso 5 e verso 6. As bocas blasfematórias, e aí começa a jogar pedra no Concílio Vaticano II. Você vê como é fácil um padre atirar pedra no Concílio Vaticano II, é só ele ser piamente contra a renovação carismática católica. Né? A evangelização do leigo. Olha hoje para as pastorais, quem é que está à frente das pastorais? Os leigos. Olha hoje quem é que está ajudando os padres? Os leigos. Não é? Aí é fácil atirar pedra na renovação carismática católica. Eu fui perseguido por padre, eu fui perseguido por pessoas que odeiam a renovação carismática católica, esse carisma, apesar de eu não pertencer fixamente à renovação carismática, mas a minha fé veio desse carisma da renovação. Não sou da renovação, mas uso os carismas da renovação. Por isso que eu a defendo. Critico também quando preciso criticar. Não é? Mas veja, nós temos a graça de viver aquilo que os apóstolos viveram. Esse carisma, não é, de Pentecostes que foi se espalhando, foi tomando conta, foi levando o evangelho, a conversão, os sacramentos, doutrinalmente falando para aquele povo. E a Bíblia diz que eles permaneciam unidos na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum e na fração, na celebração do pão, na celebração eucarística. Aleluia. É isso que nos traz essa maravilha, essa corrente de graça chamada de renovação carismática católica. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Nós vamos entrar na palavra de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Olha só. Há diversidade de dons, mas um só é o Espírito Santo. É o mesmo Espírito, amado. É o mesmo Espírito. E aí nós queremos aqui frisar e lembrar a Beata Helena Guerra, a mensageira do Espírito Santo. A Beata Helena Guerra foi aquela que lutou para o Espírito Santo, foi aquela que escrevia para o Santo Padre e o Papa: Santo Padre, consagre o mundo ao Espírito Santo. Quando o Papa consagra o mundo ao Espírito Santo, nasce a RCC, vem o Pentecostes, floresce esse Pentecostes na igreja, onde começaram em Duquesne, nos Estados Unidos. Corrente de graça, corrente viva, corrente evangelizadora, onde a igreja, que através desse santo concílio maravilhoso, chamado Concílio Vaticano II, olha para o leigo, não é? Para dar funções ao leigo dentro da igreja, onde não tinha, onde só cabia ao sacerdote, ao bispo. E hoje nós vemos os leigos, né? Friso outra vez, repito, à frente das pastorais, dos movimentos. Olha a importância do leicato. E aí nós vemos o documento da CNBB, né? Falando da importância do leicato na vida da igreja. Amados, a messe é grande, os operários são poucos. Quando a renovação carismática ela vem, amado, para dentro da igreja, quando ela nasce do coração da igreja, porque a renovação ela vem do coração de Cristo, né? Não vos deixarei órfãos, derramando sobre aquelas 120 pessoas, e agora sobre aquelas pessoas do Kesne, daquelas pessoas se espalha, né? Através de Pedro, para o mundo da evangelização, e do Kesne espalha-se para o mundo da igreja, recuperando os perdidos, os enfermos, os adoentados, os machucados, espiritualmente falando. Então, a renovação carismática ela recupera os perdidos, aqueles que são tidos como nada, em vez de ser olho por olho e dentro por dentro. Com 1000 anos de fé, eles privam o Espírito Santo, eles amarram, eles pegam os carismas do Espírito Santo, colocam dentro de um saco, atam e jogam nos museus. Mas ficou algum santo da igreja, né? E você vê a vida dos santos, você vê a Beata Helena Guerra, você vê outros, né? O doce hóspede da alma. E sempre ficou no coração de um santo, de outro, esse carisma. Tinha um santo na igreja que tinha mais palavra de revelação do que o próprio São Padre Pio. E nós vamos ver nesse texto. Então, a renovação carismática ela recupera outra vez a dignidade da pessoa, a dignidade do cristão.
A vivência verdadeiramente do ser católico. Não é? E louvado seja Deus por isso. A diversidade de dons, mais o mesmo Espírito. Há os ministérios. Né? Agora são conhecidos pela própria igreja como os ministérios. Mas antes não era. Né? Mas agora os ministérios, nas diversidades de dons, mas um só o Senhor. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Veja, a um é dada a palavra de sabedoria. Essa sabedoria que nos ensina a evangelizar, a sermos sábios. A língua do sábio, diz Provérbio, é uma árvore de vida que cura muitos. Não é? Então nos dá sabedoria para evangelizar. Dá sabedoria à igreja. Dá sabedoria aos bispos, aos padres, ao Santo Padre, o Papa, né? Até mesmo para a canonização dos santos. Então, através da renovação carismática, nós passamos a viver com intensidade, com radicalidade os sacramentos. Há 1000 anos perdido por eles. E aí vem jogar pedra do Conselho Vaticano II. Porque o Conselho Vaticano II é uma espécie de ressurreição da vivência radical dos sacramentos. A outra palavra de ciência. Eu quero falar sobre a palavra de ciência porque no capítulo 14, o apóstolo Paulo fala na palavra de ciência. A palavra de ciência, ela é muito usada hoje dentro da renovação carismática católica. Muitas pessoas que vão aos retiros, aos grupos de orações, que vai naquele grupo de oração, ali o Espírito Santo manifesta o que é no coração daquela pessoa e aquela pessoa acaba se convertendo, aquela pessoa acaba sendo transformada, né, entregando sua vida a Jesus, tendo um encontro pessoal com Jesus, e aí a pessoa passa a viver com radicalidade os sacramentos. Coloca a sua vida na vida da igreja, com amor e intensidade, com mudança de vida, aleluia. Trilhando o caminho da santidade. Aí sobre a palavra de ciência, que é a revelação, também chamada de palavra de revelação, São Padre Pio foi os grandes santos, você vê que a palavra da revelação sempre estiveram com os santos, né? São Padre Dom Bosco, São Padre Pio, de Pietreutina, tantos outros santos, né? Eles eram cheios da revelação. E aqui o apóstolo São Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, diz: ao contrário, se todos profetizarem, e entrar alguém ali que não tem fé, que não tem a fé, ele será convencido, será revelado a eles os seus erros e manifestado a todos. O segredo do seu coração será revelado. Por isso chamado de palavra de revelação, né? Porque o Espírito Santo conhece os corações de todos. Então ele se prostrará ali com o rosto em terra e adorará a Deus e proclamará verdadeiramente que Deus está entre nós. Aqui está a palavra de ciência, a palavra de revelação. Veja, prostrará por terra, porque pode ser que entre no repouso do Espírito. Pode ser que repouse e caia. E ali no repouso do Espírito tenha visões, transformações como muitos tiveram, né? E hoje são grandes homens da igreja como Reinaldo, Reinalda, como Irune Spuldaro, tantos outros, né? Você vê o irmão Trovão, Moisés Rocha, né? Fundador da comunidade Filhos de João Batista, Moisés Rocha, grandes homens de Deus que nós temos hoje, que são leigos, que evangelizam, que estão à frente da evangelização. A importância do leigo hoje na evangelização. Louvado seja Deus por isso. Então, meu querido irmão, nós vemos que a palavra de ciência, ela revela. Eu estou fazendo uma oração aqui por você. Imediatamente, o Espírito Santo pode colocar no meu coração que alguém que está há tantos anos sofrendo, mas que está escravo no centro de macumba, no centro espírita, não é? Para que ela, naquele momento, seja liberto, pare, não frequente mais aquilo e volte à vida atuante na igreja. E você vê a vida daquela pessoa ser transformada. Isso é uma palavra de ciência, ou seja, uma palavra de revelação. O próprio Paulo fala em 1 Coríntios 14, 24. O capítulo 14 ele vai falar da importância desses três carismas, desses três dons carismáticos. O dom das línguas, a palavra de profecia e a palavra de ciência.
Irmão, mas a palavra de profecia não é profetizar, ou seja, não é pregar. A palavra de profecia, ela é diferente de profetizar. Né? Então ele fala no profetizar aqui, dentro da palavra de profecia. A fé, essa é a fé pentecostal, essa fé que nós vemos hoje, atravessa a igreja, essa corrente de graça, a fé carismática, né? Pelo mesmo Espírito. A outra, a graça de curar as doenças. Quem não lembra da tia Naná da RCC? Que tinha o dom de curas, não é? Então são muitas curas físicas, espirituais. Pelo mesmo Espírito há outro dom de milagres. New Vélez. Quem não conheceu o New Vélez, né? New Vélez, ele estava pregando aqui e ele não precisava conduzir oração, porque no momento da pregação que ele estava pregando aqui, as pessoas estavam sendo curadas, o Espírito Santo, Deus estava agindo. Jesus estava curando o seu povo. Depois que ele terminava aquela pregação, ele perguntava: você que chegou aqui sentindo não sei o quê, você que estava com isso aqui agora, mexe para ver se você tem. Nem precisava conduzir a oração, amado. Dom de milagres. Olha Pedro, o dom de milagres que Pedro tinha a ponto de passar em um lugar e colocar lá os enfermos, os endemoniados, para que a sua sombra tocasse e eles fossem curados. Olha o dom de milagres que tinha Paulo, os aventais, lenços passados no seu corpo, levava para os enfermos, para os endemoniados, e eles eram libertos, eram livres. Aleluia. Pedro uma vez ressuscitou uma jovem que há 14 anos tinha falecido, amado. Pedro chega lá naquele cemitério, e o que é que acontece? Há 14 anos não tinha mais nada, só tinha os ossos. E a palavra, não é? Ela é maravilhosa porque quando Pedro chama aquela menina à vida no nome de Jesus, a terra começa a juntar-se aqueles ossos, como Deus fez aquele boneco de barro de 1,80 m, soprou nas suas narinas e aquela menina voltou à vida. 14 anos que tinha falecido. Pedro, o primeiro papa da igreja. Veja a essência carismática do apóstolo Pedro, do primeiro papa da igreja. Isso não tem nada que pague, não tem preço isso aí, não tem explicação, amado. Isso é o sobrenatural. E aí vem esses hereges dizer isso era no tempo dos apóstolos, agora não existe mais isso. É hereges. Vocês fecham a porta para que os outros não passem. Nem vocês passam por ela e vocês fecham a porta para que os outros não passem. Hereges, perseguidores da corrente de graça que atravessa a igreja. A renovação carismática é só para quem é carismático? Não, é para todos os católicos. É uma corrente de graça que atravessa toda a igreja. Então, o Pentecostes lá, do capítulo 2 de Atos, não era para todos, era só para as 120 pessoas. Mas veja, quando elas saem, aquelas 120 pessoas saem dali, todos vão se tornando carismáticos. Todos vão sendo cheios do Espírito Santo, vão sendo batizados no Espírito. E a graça vai acontecendo. A outro é dado a palavra de profecia. A palavra de profecia, amado, o pregador está pregando ali, aí Jesus começa a falar com aquele povo através dele. Ele empresta a voz a Jesus. Jesus disse, mais ou menos isso que eu já vi, né? Muitas das vezes. Eu vos abençoo, meus filhos. Eu estou derramando graça, eu estou dando livramento, eu estou dando isso. Ele nunca fala para uma pessoa própria na palavra de profecia. Sempre é para toda a comunidade, ou para todo o grupo que está ali. Para todas aquelas pessoas que estão ali. Essa é a palavra de profecia. Paulo disse, desejo que todos profetizem para edificação, porque a palavra de profecia, ela não é para uma pessoa, não é só para mim, ou para uma pessoa que esteja comigo. Ela é para toda a igreja, é para todo o grupo que está ali. Por isso Paulo diz que o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Presta atenção. Pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas somente a Deus. Ninguém o entende, pois ele fala em êxtase espiritual. Coisas misteriosas. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando e exortando, confortando. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo. Porém, o que profetiza edifica a igreja. Desejo que todos possam orar em línguas. Mas desejo muito mais que todos profetizem. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas. Aqui está, amado. Paulo fala aqui no capítulo 14 da importância do dom de profecias. É claro que o profetizar, a palavra de profecia é diferente do profetizar. Repito o que eu disse antes. Mas a palavra de profecia, ela está unida a esse profetizar. Porque Deus fala com o seu servo. Deus fala, Jesus fala, quem vos ouve a mim ouve, Jesus quando disse lá, quando enviou sua igreja. Então,
E ali são os 72 leigos, presta atenção. O capítulo 10 de São Lucas, quando Jesus envia os leigos, capítulo 10 de São Lucas, Jesus está enviando os leigos, não são os consagrados, são os 72 leigos para a evangelização da igreja. Quem vos ouve, veja, quem vos ouve a mim ouve. Então está aí a importância do leicato. Então quem vos ouve a mim ouve, Lucas 10,16, não é? Quem vos rejeita é a mim que rejeita, então aí está a importância do leicato, os 72 leigos. Então, meu querido irmão, nós vemos aqui a palavra do... Agora vem o discernimento dos Espíritos. Eu já trouxe nesse canal, não é? Discernimento nas Sagradas Escrituras, discernimento dos Espíritos, você saber o que é de Deus e o que não é. Por exemplo, uma pessoa que diz que o protestantismo está gritando por Jesus, uma pessoa que diz, um bispo, um padre que diz, aquilo ali é de Deus, aquilo é Deus que está fazendo ali. Ele não tem discernimento dos Espíritos, porque não é Deus que está fazendo ali. Nós sabemos muito bem. Ah, irmão, mas e como a igreja aceita se um protestante que nasceu num lar protestante, um dia se converte à igreja católica, e ele foi batizado lá em nome da Trindade, e ele vem para a igreja católica, a igreja não batiza, só faz a consagração, a unção. Então, como dizer que lá é o diabo? Amado, a igreja aceita como pessoa comum. Se eu tenho um filho, e o meu filho nasce com a vida precária, né, sabendo que vai morrer, eu posso batizá-lo. Mas se ele melhorar, eu posso derramar água na cabeça dele 3 vezes e dizendo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu batizar meu filho. Isso é um exemplo que eu estou te dando. E aquele menino melhora. Aí com o tempo que ele melhora, boa saúde, eu levo para a igreja para batizar. Chega lá, a igreja não vai batizar, só vai fazer também a consagração. É a mesma coisa. É porque é um leigo, um pastor é um leigo. Eu sou um leigo. Então valeu o batismo. Essa parte do leicato, da importância do batismo. Você está entendendo? Não é que quer dizer que lá tenha Deus, não. Jesus disse no Mateus 24, muitos serão enganados pelos os grandíssimos milagres que farão os falsos profetas. Não é? Aí tá. Aí vem a outro, o dom das línguas. Amado, o dom das línguas, o próprio Paulo, né? No 14, do versículo 10 ao versículo 15, ele vai falar que existe o falar em línguas, o cantar em línguas e o orar em línguas. O falar em línguas requer interpretação das línguas. Eu vou fazer aqui um tipo de imitação. Veja, cantar em línguas é quando nós cantamos aquela música Eu Navegarei aí. Mais ou menos assim, o cantar em línguas. E o orar em línguas. Está se edificando. Capítulo 8, versículo 26. Quando não sabemos como orar nem como pedir, o Espírito Santo ora em nós com gemidos inexplicáveis. Capítulo 8, versículo 26 da Epístola à Igreja de Roma. E o falar em línguas? Muitas das vezes o pregador está pregando, o padre está pregando aí. Se ele tem que dar a interpretação disso. Por isso é que vai aparecer a interpretação. Logo que aparece o dom das línguas, logo depois aparece o dom das interpretar as línguas. Né? Quantas das vezes eu já não vi o padre Roger, Luiz da Canção Nova, falando em línguas e Flavinho dando a tradução das línguas. É semelhante à profecia, a palavra de profecia. Porque aí ele vai traduzindo e vai dizendo, eu, Senhor teu Deus, estou dizendo isso, estou abençoando, estou fazendo isso no meio de vocês, estou dando graça, estou dando livramento, estou fazendo isso e aquilo. É a interpretação nas línguas. Né? Então nós vemos sabedoria, ciência, a fé de Pentecostes, a cura das doenças, milagres, palavra de profecia, discernimento dos espíritos, o dom das línguas e a interpretação das línguas, 9 carismas do Espírito. Há alguns santos que pegaram esses carismas e formaram, se eu não estou enganado, porque colocaram o dom de curar as doenças com milagres dentro do mesmo contexto. Pegaram a interpretação das línguas com o dom das línguas e colocaram no mesmo contexto. Pegaram a palavra de sabedoria com a palavra de ciência e colocaram no mesmo contexto. E parece que pegaram tudo isso e formaram apenas 4 carismas, 4 dons, se eu não estou enganado assim. Alguns santos, não é, deram assim essa interpretação, mas realmente não é assim não, porque eles são distintos.
e nós vemos que um precisa do outro. Sendo que o menor carisma desses é as línguas. O dom das línguas é o menor deles. Por isso Paulo vai dizer, quem profetiza é maior, porque o dom de línguas é... Né? Agora a Bíblia diz, todos vão orar em línguas? Não. Olha aqui. No versículo 28. Na igreja Deus constituiu primeiramente, aqui está falando do magistério, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores da igreja. Depois, os que têm os dons de milagres. Vemos os santos, né? A vida de São Padre Pio eram milagres, né? Santo Antônio nem se fala, né, amado? Olha aquela mula que se curva diante de Jesus Eucarístico. Se isso não é milagre, eu não sei o que é milagre, né? O dom de socorrer, né? De governar, os párocos, os bispos, né? E o dom das línguas. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos doutores? Não. Fazem todos milagres? Não. Tem todas as graças de curar? Não. Tem todos o dom das línguas? Não. Tem todos o dom de as interpretar? Não. Aqui está, amado. Que o dom das línguas foi dado ao magistério da igreja. O dom das línguas de milagres, não é? E de curar. Ou seja, que o dom de curar é de socorrer. Socorrer os necessitados, né? Nós vemos aqui que esse dom de curar as doenças, Jesus, eu tive com fome, deste de comer também. Então nós só temos que ver nessa parte, mas abrange tudo isso, engloba tudo isso, né? Na vida do magistério da igreja. Então isso foi esquecido. Aí veio o Concílio Vaticano II, isso toma asa, toma pé de novo, e aí vem essa perseguição ao Concílio Vaticano II. Amados, é de cortar o coração, né? Então fica aqui falando um pouco sobre a importância dos 9 carismas do Espírito que nós vemos hoje, ele hoje fluente. Você vê o Mister Pentecoste do Brasil, o Monsenhor Jonas Abibes, né? Que tem todos os santos Monsenhor Jonas Abibes, todos esses carismas do Espírito, né? Louvado seja Deus por isso. Então, amados, fica aqui falando dessa importância dos carismas um pouco, porque o vídeo já vai... Né? Poderia trazer a importância do ministério de cada um desses carismas, mas o vídeo já foi, né? Mas só mostrando, te alertando e mostrando essa graça, essa corrente que atravessa a igreja. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.